Bom dia. Vocês já viram que tem aqui um painel de luxo hoje, é para nos despedirmos e ficarmos com muitas saudades, porque é o último Sinais de Fogo deste ano. Vamos ver o que é que vamos fazer para o próximo ano, já que estes são sinais de fogo, vamos lá ver o que é que vamos incendiar a seguir. Temos que arranjar qualquer coisa. Apesar de todos serem Antónios, menos um, eu vou começar pelo que não é António, que é o Henrique Neto. O Henrique Neto, eu vou pôr os óculos, desculpem lá. Eu escrevo isto, ponho num corpo 16 e mesmo assim não consigo ver. É triste. O Henrique Neto é o que, por razões que, sei lá porquê, é o que tem aqui a biografia maior. Nasceu em 1936. É da idade. Não era isso que eu queria dizer. Nasceu em Lisboa, mas é de uma família da Marinha Grande. Estudou entre Lisboa e a Marinha Grande e começou a trabalhar aos 14 anos como aprendiz metalúrgico. Em 1975 fundou a Iberomoldes, que se tornou mais tarde, ao longo do tempo, uma holding que acabou por juntar 12 empresas. Vendeu depois a cota em 2009 ao sócio Joaquim Menezes, com quem tinha fundado a Iberomoldes. Entretanto, ele não tinha passado dos 14 anos em que tinha começado a trabalhar, até a 75, ele não ficou sossegado. Foi um homem com muita atividade política, desde a campanha de Humberto Delgado, foi do MUD Juvenil, do PCP, participou nas campanhas eleitorais pela CDE e pela CEUD, foi candidato mesmo, participou no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, em 73, no terceiro Congresso, e entrou para o Partido Socialista em 1993 pela mão de Jorge Sampaio. Teve uma participação no Partido Socialista de nunca temer fazer as suas críticas e a sua contestação. Como sabem, é a candidata à presidência da República. É um tema que está presente nesta mesa, nesta conversa, mas que não vai ser tema nesta nossa conversa. E porquê? Porque este debate vai ser sobre o futuro. Vai ser sobre o que é possível, não digo programar, porque evidentemente o futuro é sempre improgramável e ainda bem, mas o que é que podemos apontar para o futuro como caminhos que não sejam os caminhos que sempre temos, que têm sido sempre pisados e com os quais fomos educados e que felizmente todos nós que aqui estamos na mesa fugimos a isso. Vou falar agora do outro António, do primeiro António, o António Câmara. Nasceu em 1954, num dia importante que é o dia 13 de maio. Sim, eu tenho uma filha também que nasceu em 13 de maio, não se chama Catarina. Não se chama Fátima, chama-se Catarina. O António Câmara formou-se no técnico, em Engenharia Civil, especializou-se em Engenharia de Sistemas Ambientais nos Estados Unidos, na Virgínia. Criou primeiro uma empresa chamada Ideias Interativas, que se transformou depois na Y-Dreams, de cuja vida ele vai falar com certeza, com altos e baixos e com a capacidade dele de olhar sempre para mais longe. É professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa e Prémio Pessoa em 2006. Eu volto àquele tema. Não sei quantos é que aqui estão que são comendadores. Porque nestas mesas costuma haver muitos comendadores. E mesmo no público. Eu acho que hoje há mais comendadores no público do que aqui, não? Algum de vocês é comendador? O António é. O Henrique também. Vocês não são? Eu também não. Não, nós somos a maioria desta vez. Mas há dois, que é o Nicolau e o Rui, não é? Há mais algum? Temos sempre. Há sempre. Isto é um must destas conversas. Outra! Prémio Pessoa também. Pronto. Isto é Vira Montemor, é isto que dá. O António Costa Silva nasceu na ou em Catabola? Em Catabola, em Angola, em 1952. É professor do Instituto Superior Técnico na agregação em Planeamento e Gestão Integrada de Recursos Energéticos. É presidente do grupo Partex, é um grupo de petróleo e gás. Oil and Gas, não é? Depois tem um lado que eu gosto muito, que é poeta e ficcionista. Tem vários livros publicados.
Esteve preso em Angola depois da independência. Esses tempos foram tempos muito difíceis e ele fala disso na obra literária. O Tosé Teixeira é jornalista, nasceu em 1961, creio que é em Lisboa, na Guarda. E estudou comunicação social, dirige a revista 21 Ter Opinião, já passou por várias redações na imprensa, rádio e televisão. Até há 15 dias era diretor da SIC Notícias, agora estamos à espera de saber o que é que ele vai fazer. Por enquanto continuamos a vê-lo na SIC Notícias, mas foi também diretor do Diário de Notícias, o que me diz respeito um pouco, visto que eu agora estou também no Diário de Notícias, e foi subdiretor da TSF. Portanto, o tema de que vamos falar é o futuro, o que é que caminhos é que queremos percorrer. Vamos fazer primeiro cada um uma intervenção e depois vamos conversando e vocês preparem-se para fazer perguntas, como é costume. Henrique, vou passar-lhe a palavra a si para falar sobre o futuro. Muito obrigado. Eu começaria naturalmente por agradecer ao Rui Hortas lembrar-se de mim. Já aqui tinha estado uma vez, estou com muito gosto a segunda, e dificilmente arranjaria um tema que mais me agradasse. E a explicação é simples. Para aí, sei lá, eu era jovem, quando foi publicado os primeiros livros do Alvin Toffler. Eu li os livros, O Choque do Futuro, A Terceira Vaga e aquelas coisas que ele publicou, e aquilo impressionou-me muito, porque eu tinha a sensação, já nessa altura, daquilo que ele falava. A gente sentia isso à nossa volta, nomeadamente numa terra pequena como a Marinha Grande, por diversíssimas razões. E ganhei consciência daquilo que ele chamava a aceleração da mudança. E, digamos, o choque que resultava para a sociedade, para as pessoas, para as instituições, essa aceleração. Isso interessou-me e, pela essa altura, um amigo meu convidou-me para escrever umas crónicas no Jornal da Terra e eu, durante 3 ou 4 anos, escrevi aquilo que eu chamei pomposamente as Crónicas do Futuro. Escrevia sobre coisas vulgares, mas sempre pensando o que é que isto vai ser lido daqui a 20 anos, 30 anos, o que é que vai acontecer a isto. A propósito, há aí uns documentos que eu deixei para se quiserem levar, que de alguma maneira, sobre a União Europeia, sobre o futuro, sobre a política, que terá lá coisas que talvez vos surpreendam. Numa sobre a União Europeia com 25 anos, foi escrita em 1990, talvez vos surpreenda. E daí para a frente fiquei sempre a pensar que o pensamento sobre o futuro era essencial nas empresas, mas não apenas, também nas famílias e nos Estados, nas nações. Porquê é bom? Porque as empresas concorrem umas com as outras, os Estados, as nações concorrem umas com as outras e aquelas que avançam, do meu ponto de vista, são as que preveem o futuro com maior rigor e que o antecipam, de alguma forma. Numa dos documentos que eu aí deixei para levar, é uma moção que eu escrevi há 16, 17 anos para um congresso do Partido Socialista, onde eu dava como modelo a Irlanda, como modelo para o futuro da economia da Europa e, naturalmente, para Portugal, que somos também um país pequeno, ou médio. Na altura foi muito questionado. Mas a Irlanda está a crescer a 6%, apesar dos problemas que teve com os bancos, os problemas financeiros, está a crescer a 6% e nós sonhamos com isso, ou seja, tinha razão. Pouco a pouco, tanto me interessei com o futuro e tanto me preocupei com a evolução da sociedade portuguesa no sentido do curtíssimo prazo, a cultura do curto prazo, a ditadura do curto prazo, e eu ligo muito os problemas que nós temos no país a essa cultura do curto prazo, à inexistência de uma cultura de futuro.
A inexistência de uma estratégia, publiquei um livro, Uma Estratégia para Portugal, que fala disso mesmo, com essa preocupação. Quando se pensa no futuro, é evidente que se define, numa empresa, num país, se define a visão desse futuro. O que é que pensamos que Portugal pode ser daqui a 15, a 20 anos? Quais são as linhas? Porque, digamos, o futuro pode-se prever, de alguma maneira, considerando que existem um sistema de forças, como na física. Forças diferentes, opostas, mas se nós compreendermos as forças em presença, poderemos, com algum rigor, prever o que vai acontecer. Aliás, há muitos anos que eu defendo a ciência do futuro. Considero que esta questão é tão importante que eu gostaria que as universidades, pelo menos as universidades, tivessem uma cadeira sobre o futuro. Ou que em todas as cadeiras, na física, na matemática, na medicina, houvesse uma parte, porventura, do final das aulas, curricular, para discutir qual vai ser a evolução da medicina, ou da física, ou das tecnologias, ou dos sistemas de informação. Ou seja, para preparar os jovens para pensarem sobre o futuro. Porque o progresso das empresas, mas também o progresso das nações, faz-se por comparação. Não há progresso autónomo de uma nação autonomamente das outras nações. A nossa medição do nível de progresso de uma nação, Portugal, só pode ser feita comparando-nos com outras nações. Infelizmente, em Portugal, nós não fazemos isso. Pelo contrário, por razões políticas de ordem diversa, nós fugimos à comparação. E fugimos à comparação porque ela nos é adversa, não nos é favorável. E, portanto, sei lá, vivemos agora uma campanha eleitoral em que a comparação nunca existiu. Ficamos contentes porque talvez possamos ter um crescimento económico de 1,5%, mas ninguém vai dizer que a Irlanda está a crescer a 6%. E menos ainda nos preocupamos porque é que a Irlanda está a crescer a 6%. O que era óbvio, bastaria que nos preocupássemos com isso, não é difícil. Os dados existem, dados atuais, históricos, que nos permitiriam prever o futuro. E atrevo-me a dizer, e por isso eu muitas vezes falo atrevidamente, reconheço, da ciência do futuro. Porque não é futurologia, não é bruxaria, não é disso que se trata, é de tentar compreender a atualidade, o nosso passado, e com essa, considerá-lo um sistema de forças para conseguir prever o que vai acontecer no futuro, a curto prazo, a médio prazo. E, claro, como eu já disse, o futuro define-se para um país ou para uma empresa, define-se através de uma estratégia. Portugal, infelizmente, no pós-25 de Abril, não apenas não definiu nenhuma estratégia, como destruiu a estratégia que existia, de alguma maneira, implícita na nossa maneira de pensar de portugueses. Durante séculos, pelo menos desde o século XV, nós nunca fomos um país europeu, ou verdadeiramente europeu. Eu costumo dizer que nós, portugueses, como povo, não nascemos aqui. Nós viemos até aqui. De outros lados, do Oriente, do Sul, do Norte, viemos até aqui. Quando chegámos aqui, parámos porque havia o mar. Mas tão cedo existiram tecnologias que nos permitiram ir para além do mar, nós aproveitámos a oportunidade e fomos. E a partir dessa data, ou desse momento, ou desse século, nós passámos a ser um país universalista, se quiserem atlântico, de forma mais moderna, e, portanto, nós nunca fomos um país meramente europeu. Ora, com o 25 de Abril e com, digamos, sairmos da África, do Oriente,
e já tínhamos saído das Américas, nós pensámos, bom, agora somos europeus, ficámos todos contentes. Eu, na altura, escrevi que era um absurdo, porque nós íamos ter problemas, como o bom aluno europeu, íamos copiar aquilo que a Alemanha e os países nórdicos nos diziam que devíamos fazer na área da economia, noutras áreas. Fizemos aquilo que toda a gente sabe, às pescas, à indústria pesada, demos como mortos, demos como acabados setores industriais como calçado, confecção, agricultura, e a gente fomos o povo agrícola durante 8 séculos, quer dizer, e de repente deixávamos de o ser, ou deixava de ser importante a agricultura. Claro que tínhamos uma agricultura atrasada, mas naquela altura era uma oportunidade ótima para a modernizar. Não, acabávamos com ela. E esquecemos toda essa nossa cultura, que eu chamo Euroatlântica, para facilitar, com repercussões atuais, que são trágicas, a meu ver. Porque no momento, no tempo, em que o tráfego comercial no Atlântico vai crescer imenso, a exemplo que aconteceu no Pacífico no passado, nós continuamos a desenvolver uma economia fundamentalmente europeia. Damos o exemplo, a mobilidade das pessoas e dos bens, das mercadorias, é essencial para a economia. Pois nós, durante 15, 20 anos, andámos a desenvolver uma mobilidade interna, para nos movermos melhor dentro do país, o que trouxe algum conforto, não nego. Mas a mobilidade externa desconhecemos-la completamente, deixámos desaparecer uma marinha mercante, não desenvolvemos os portos, ou o porto, que por excelência poderia ser o porto que nos ligasse ao Atlântico e ao mundo, que era o Porto de Sines. Deixámos que Espanha, em Algeciras, nos ganhasse 6 vezes mais, e depois um porto nascido, já depois em Tanger-Med, já tem 3 vezes mais movimento, com tudo o que isso implica de intervenção no comércio mundial. Porquê? Porque não temos uma estratégia, e principalmente não temos uma estratégia atlântica. Queremos ser periféricos na União Europeia, possamos, no extremo, e não queremos ser centrais ao Atlântico, ao Ocidente, que é a nossa localização natural. E, portanto, não definimos uma estratégia, desconhecemos a estratégia que nos estava no ADN e, com base nestas distrações, para dizer o mínimo, haveria muitos exemplos que vos podia dar, mais tarde, se tiver ocasião, fará-lo-ei, temos criado, ou temos aceito, uma crise que muita gente divide entre a crise internacional, outros a crise política portuguesa, outros a crise, enfim, de várias origens, mas é principalmente uma crise de pensamento. Uma crise de pensamento da sociedade portuguesa. Muito obrigado. E desta ideia da crise de pensamento, vou passar para o António Câmara, cujo pensamento, por aquilo que eu conheço, nunca está em crise. Este pensamento é fervilhante. É possível pôr os slides? Ok. Bem, eu vou falar sobre a Revolução e como parte desta Revolução vou referir uma entrevista de Fred Smith da Federal Express. Eu conheci Fred Smith, que era amigo de um embaixador americano em Portugal há 10 anos e foi das pessoas que mais me impressionou. E a teoria do Fred Smith sobre o crescimento económico é que ele é desencadeado por pessoas que desenvolvem produtos que à partida ninguém quer. Okay? Como, por exemplo, o Steve Jobs. E, aliás, isto remonta ao início do século XX. O Henry Ford, quando criou o primeiro carro, disse, se eu perguntasse a alguém o que é que queria, provavelmente eles tinham-me dito que quer cavalos mais rápidos e não um carro. E, portanto, de facto, o crescimento dá-se por pessoas que são atrevidas e que oferecem produtos que, à partida, ninguém quer. Quem é que imaginava, por exemplo, que as tablets iam ser um sucesso? No mundo atual, há 2 tipos de futuro em preparação. Há aqueles que continuam a competir no quadro capitalista e depois aqueles que preparam o pós-capitalismo, porque vai haver um pós-capitalismo. Em primeiro lugar, nós vivemos num sistema em que podemos detectar a atividade económica através de imagens de satélite
aferindo-a através de emissões de luz. E o que nós vemos é que há uma correlação quase perfeita entre as emissões de luz e a inovação medida por patentes. A propriedade intelectual é absolutamente decisivo no mundo de hoje e, obviamente, a minha intervenção está muito orientada para o mundo tecnológico, que, apesar de tudo, é responsável por metade do crescimento económico dos últimos 40 anos. As patentes são essenciais. E as patentes vêm de ideias, vêm de investigação, vêm de tradução de investigação em propriedade intelectual. E o que se observa hoje é que empresas baseadas em propriedade intelectual cresceram exponencialmente de uma forma extraordinariamente rápida e que, de facto, há um enorme dinamismo. Nunca ninguém imaginaria, quando o Google foi criado em 98, hoje tivesse uma valorização igual a um produto interno bruto como Portugal, e já não falo na Apple. Muitos dos próximos slides resultam de uma experiência que eu tive fantástica num Roundtable of Entrepreneurs do European Institute of Technology, onde estavam pessoas como Herman Hauser, que criou a ARM, e outras 5 firmas acima de 1.000 milhões a partir da Universidade de Cambridge, e, portanto, o fundador do Skype, e assim sucessivamente. E no início dos trabalhos, o presidente do European Institute of Technology, Alexander Van Gaben, que era de biotecnologia, convidou Adrian Ulrich, do Economist, que é responsável pela Schumpeter Column, e ele mostrou este gráfico e diz: vocês todos são uma vergonha. Estavam vários empreendedores europeus. Vocês são uma absoluta vergonha. As grandes empresas europeias têm 100 anos. A Renault, a Siemens, para todas elas. O que é que se passou nos últimos 100 anos? Ok, e basicamente, uma das razões, não há de facto, nos últimos 60 anos, a Europa criou para aí uma firma grande, a SAP. Uma das razões que isso aconteceu foi o modelo de investigação científica seguido na Europa. O modelo de investigação ainda é muito baseado num fantástico texto chamado Science, The Endless Frontier, de Vannevar Bush, e admite que nós fazemos a investigação básica e depois aplicada e depois vamos para o mercado. E o problema disso é que é preciso alguém para levar para o mercado. E essas pessoas que levam para o mercado são empreendedores. E os empreendedores não têm nenhum incentivo no quadro da investigação europeia normal. Nós temos aqueles consórcios gigantescos. Em primeiro lugar, é uma confusão absoluta sobre a gestão da propriedade intelectual e depois não há ninguém dali que esteja interessado em levar para o mercado, porque basicamente tem a seguir um novo programa quadro que lhe dá um projeto ótimo e assim sucessivamente. Enquanto isto acontecia, o que aconteceu nos Estados Unidos, sobretudo depois de 1947, em que o presidente do MIT na altura, perante um estado de Massachusetts devastado, disse que uma das missões era criar novas indústrias, é que basicamente eles seguiram o que se chama hoje o modelo Homem na Lua. Eu tenho códigos de barras e quero substituir por etiquetas de rádio. Okay? E, portanto, que investigação é que eu necessito de passar de uma tecnologia para outra? E essa investigação pode ser básica, pode ser o que se quiser, mas basicamente nós estamos a avançar no tempo orientados para a resolução de problemas. E isso basicamente criou, aliado ao aparecimento de capital de risco e à existência de uma bolsa que na altura apoiava muitas das empresas, mesmo que a valorização fosse baixa, criou o fenómeno que nós hoje em dia conhecemos. Um dos pontos extraordinariamente importantes como política para o futuro é consultar a Hype Cycle da Gartner, que mapeia o estado de maturidade das tecnologias. Por exemplo, em Portugal, quando eu e vários outros saímos da universidade para criar empresas, nós não percebíamos nada disto. Nós achávamos que estávamos muito próximos do mercado. Mas a investigação de ponta na universidade está sempre a 10 ou 20 anos do mercado. E, portanto, quando nós chegamos ao mercado, não havia mercado. Okay? Só agora, nós que trabalhávamos em realidade virtual e realidade aumentada, só agora, nós começámos em 92, só agora é que se diz que nos próximos 5 anos, realidade aumentada e realidade virtual vão ser importantes. E isso significa que nós temos que aguentar 10 anos sem mercado. Okay? Temos que ter o staying power, temos que ter os fundos de financiamento, que é extraordinariamente difícil. O sucesso, eu estou extraordinariamente feliz com o sucesso das novas startups portuguesas, é que basicamente elas estão muito mais próximas do mercado. Okay? Bem, qual é o sistema que existe hoje no mundo e que foi criado pela América? É um sistema absolutamente darwiniano. É um sistema que se baseia na criação de toneladas de startups. Muitas delas morrem, elas são financiadas por business angels. As que sobrevivem vão para um segundo plano, que anteriormente nos Estados Unidos eram baseadas na Bolsa e hoje cada vez mais são baseadas em venture capitalists. E destas surgem os campeões que então vão para o Nasdaq e vão para a Bolsa e valem milhares de milhões.
Ok, este sistema tem enormes problemas e é uma das causas do problema europeu. O que é que aconteceu na Europa? A maior parte das pessoas desenvolveu empresas para serem compradas pelos gigantes americanos. Toda a lógica em Cambridge é nem sequer chegar às vendas. Aliás, há uma frase fantástica do Jack Lang, que é o empreendedor em residência na Universidade de Cambridge, que diz "Always act before reality sets in." Antes de chegar às vendas, antes de alguém ver se temos sucesso ou não, vende a empresa como um produto, com as patentes e assim sucessivamente. Ok, o que é que aconteceu? Nunca criamos grandes empresas. Nós vendemos antes. Os israelitas, por exemplo, colocaram as empresas no Nasdaq. Israel tem mais empresas no Nasdaq que toda a Europa junta. Há exceções a este sistema. E as duas exceções mais importantes neste momento são o Canadá. O Canadá, da Toronto Stock Exchange, que é praticamente igual ao Euronext, criou um segmento para empresas tecnológicas que tomam a posição das empresas antigas das minas. Por exemplo, a iDreams, que vai ser a iDreams Global, vai estar cotada, em princípio, no próximo mês, nessa bolsa. Portanto, nós conhecemos este fenómeno. Eles têm agentes que andam pelo mundo inteiro a ver firmas, se possível, em dificuldades, para ajudá-las e colocá-las nesse mercado. A outra estratégia é a França. O governo francês criou uma estratégia de estímulo a colocar para as empresas francesas receberem investimento e irem para o marché libre, que é um segmento mais inferior no Euronext de Paris. Mas, basicamente, o que acontece neste momento é que toda a estratégia americana é para criar gigantes que passam a ser empresas estruturais e liquidam tudo o resto. E tudo o resto está à espera e desejando ser comprado por eles. Okay. Um dos problemas que também nós temos é que vem do tipo de raciocínio ou dos modelos de pensamento, modelos mentais que nós criamos na nossa educação. Na nossa educação, nós crescemos com modelo dedutivo e indutivo. Nós não imaginamos o que é que o futuro vai ser. A primeira aula que eu tive nos Estados Unidos foi o professor perguntar o que é que as pessoas queriam ser daí a 20 anos. E havia um colega meu que me disse: quer ser governador do Alasca. Era um tipo com uma perna de pau, que tinha apanhado uma bomba no Vietnã. E eu fiquei parvo. Se este gajo dissesse isso no técnico, na altura revolucionária, toda a gente caía em cima. Que este idiota quer ser governador do Alasca. E, portanto, este tipo de raciocínio para o futuro não existe. Não existe em Portugal, mas não existe na Europa. Curiosamente, esse meu colega foi governador do Alasca e agora já não tem uma perna de pau, mas tem uma perna de tungstênio e faz propaganda à firma que faz isto. Ok. Portanto, basicamente, outro ponto importante é que nós, em Portugal, toda a gente fala do mar, e nós, de facto, temos vantagens comparativas imensas nesse segmento, porque é a única área onde nós podemos juntar propriedade intelectual, e eu quero dizer que, em Portugal, há pessoas extraordinariamente criativas. Nós podemos competir com qualquer um em qualquer área. Mas em relação ao mar, há milhões de discussões, mas como bem diz o presidente do Bacalhau Pascoal, Aníbal Paião, me disse: qual é o problema do mar em Portugal? E ele disse-me simplesmente: não temos navios. Tem toda a razão. O problema mais no mar é que a maior parte dos recursos, começando pelos 150 navios portugueses que afundaram vindos com o ouro do Brasil, estão entre 3.000 e 10.000 metros de profundidade. Quem vai ganhar a batalha do mar é quem tiver esses veículos. E, portanto, nós temos aqui quase um programa espacial virado para o mar. E foi por isso que nós criámos uma empresa nos Açores chamada Azorion. Começámos pelos drones aquáticos e estamos a criar milhares de pequenos, ou queremos criar milhares de submarinos para um dia chegar a essas profundidades. No quadro capitalista, nós temos que perceber este modelo e este mundo. E eu acho que é importante nós percebermos como é que podemos criar muitas firmas, o maior possível, e depois perceber o que é que nos permitiu chegar a um ponto em que é possível competir. E aquilo que nos permite chegar, ou nos permitiu chegar a esse ponto, foram 30 anos de investimento em investigação. Toda a gente acha: eles não fazem nada de prático. Eu, quando fiz a minha agregação, todo o meu júri diz assim: quando é que você faz alguma coisa de útil pelo seu país? Basicamente, é o facto de nós termos cientistas que têm qualidade mundial que nós podemos agora também ter outra firma, Invisible, que foi baseada na investigação do meu amigo de química, Fernando Pina, que fazia algo que toda a gente achava absolutamente irrelevante. Ok, portanto, essa é uma vantagem, é um corpo extraordinariamente importante, mas nós agora temos que perceber o capitalismo.
Uma das coisas que nessas reuniões do European Institute of Technology foi referido pelo diretor de investigação da Siemens é que o maior problema dos nossos cientistas é que eles não venderam limonadas na rua quando eram crianças. Portanto, nunca aprenderam o sistema capitalista. Nunca aprenderam o valor do serviço. Ok. Bem, mas o que é mais excitante no mundo de hoje é que nós estamos à beira de verdadeiramente uma revolução. E essa revolução é o pós-capitalismo. Já houve ameaças há muitos anos em software. Nós tínhamos o software broadcast das empresas tradicionais e tínhamos também o open source. Houve um livro espetacular na altura, Eric Raymond, de The Cathedral and the Bazaar, que dizia o mundo vai mudar radicalmente porque agora há o open source. Não mudou. O mundo coexiste. Mas neste momento é algo distinto, porque nós neste momento, qualquer pessoa vai poder inventar algo e vai ter os meios de obter financiamento global, vai ter a possibilidade de distribuir globalmente e, portanto, nós estamos a falar no potencial de fabricação pessoal imenso. É como voltarmos aos artesãos, com a capacidade dos artesãos de distribuírem muito facilmente e globalmente aquilo que queriam. Uma das pessoas que me ensinou sobre este modelo, as pessoas que mais me ensinaram sobre este modelo foram os meus filhos. E, em segundo lugar, uma estudante minha doutoramento, Catarina Mota, que ia para a NYU a estudar multimédia, mas enganou-se na inscrição e acabou em fabricação pessoal. E depois acabou como TED Fellow global, com 1 milhão de views e assim sucessivamente. Portanto, nós, neste momento, de facto, temos novas ferramentas de prototipagem, temos a diminuição de barreiras da entrada no mercado de hardware, mas precisamos de competências diferentes, precisamos de desenvoltura, pensamento divergente, e isso vai levar pelo menos à invenção e depois, eventualmente, à criação de valor. O que é que se passa no ensino português? É que, subitamente, regressamos ao Estado Novo. Temos exames e testes, toda a gente fica contentíssima, porque agora os miúdos têm que passar outra vez a 4ª classe como nós passamos. Ok, portanto, quando eu vou às escolas que estão mais bem classificadas no ranking e digo, vocês têm que ter ideias novas, ninguém tem, perguntam-me, professor, que ideias é que tem para eu fazer? Foi dando aulas num 9º ano de estudantes perdidos e semi-delinquentes na Quinta do Conde, que eu finalmente percebi que finalmente ainda há pessoas que pensam e que têm ideias novas. É triste pensar que num ensino destes apenas a delinquência estimula a criatividade. E foi por isso que nós, a pouco e pouco, começámos a pensar que temos que criar uma iniciativa completamente diferente. Temos que criar algo que permita aos alunos ter projetos abertos. Temos que encorajar os estudantes a pensar por si próprios, para encontrar problemas e soluções. E então, o meu filho mais velho criou esta iniciativa, que tinha estado no Kickstarter, com o Printu, e tinha sido bem sucedido, porque o Printu era para os makers, ele percebeu que aquilo era para a educação e começou a dar aulas numa escola. E percebeu que os estudantes adoravam, apesar de tudo isso, para gerar ideias, desenvolver protótipos, criar vídeos. E, eventualmente, um dia, ir para sistemas de crowdfunding e buscar financiamento. Se nós criarmos um sistema em que todos os estudantes do liceu chegam ao fim e passaram pelo Kickstarter Kids, nós temos uma revolução. E essa revolução é possível. A Dinamarca, por exemplo, estimula hoje imenso a ida para o Kickstarter, porque o governo, se uma pessoa vai buscar 100 mil no Kickstarter, o governo dá-lhe os outros 100 mil. Ok, portanto, o crowdfunding está a mudar tudo, porque permite a qualquer pessoa de qualquer parte sem dinheiro ter uma exposição global, permite desenvolver uma comunidade, permite fazer um estudo de mercado grátis e permite ter o financiamento. E nós tivemos 2 campanhas, uma para o drone aquático e depois outra para o Printu, onde aprendemos tudo isso. Quando eu dou seminários no Técnico, ou na Nova, ou outras universidades, o exemplo que eu dou para as pessoas é um dos projetos mais bem-sucedidos da história do Kickstarter. Isto é The Coolest Cooler. É um cooler que tem um blender, que tem rádio e que foi buscar 13 milhões. E eu pergunto às pessoas na plateia, quem é que não conseguia ter esta ideia? Quem é que não conseguia desenvolver isto? Isto não é rocket science. Isto é basicamente alguém que pensou, teve o atrevimento e foi buscar. Todos vocês são capazes de fazer isso. Vocês precisam de saber eletrónica, precisam de saber programação, precisam ter a parte básica, mas depois vão poder fazer isso. Mas, se souberem a parte básica, depois vão perceber porque é que é importante matemática e física e assim sucessivamente. Ok, portanto, nós estamos a assistir ao princípio de uma revolução e esta revolução não será centralizada. Vai estar sendo um novo modelo educativo. A Finlândia mudou o sistema educativo radicalmente. É o oposto do nosso.
Toda a gente hoje em dia tem milhões de cursos, há cursos de empreendedorismo. Nos cursos de empreendedorismo em Portugal, aprende-se a fazer planos de negócio sobre nada. O primeiro passo é as pessoas fazerem alguma coisa. Portanto, o primeiro passo é a invenção. Depois, uma pessoa vai para crowdfunding e vê se é bem sucedido ou não. E só depois, se calhar, nem toda a gente tem vocação de empreendedor. Ser empreendedor é horrível. Não é bom. É um sofrimento contínuo. Há pessoas que podem só ficar como inventores. Depois, loucos como eu, então, podem ser empreendedores. Nós hoje temos um sistema Creative Commons, mas a parte mais importante, e essa é a parte que distingue os países, e tem muita piada porque houve um ajudante do bispo de Goa português que escreveu no século XVII, um ajudante holandês, comparou os modelos de colonização portuguesa e holandesa. Nós tínhamos o rei e toda a gente era funcionários do rei. E a Holanda tinha companhias. E essas companhias enriqueceram-se elas próprias e enriqueceram o Estado holandês pagando impostos. A Holanda criou uma capacidade distribuída de geração de riqueza. Toda a gente só fala na divisão de riqueza, mas aquilo que é verdadeiramente determinante é a capacidade de geração distribuída de riqueza. Se todos nós conseguirmos gerar alguma riqueza, não é preciso ser uma gigantesca... É uma contribuição completamente distinta para a economia. Há várias componentes fantásticas no mundo de hoje, incrivelmente entusiasmantes. Uma delas é a fabricação digital. Neste momento, se olharmos para aquela curva do Hype Cycle, toda a gente está muito desiludida, porque toda a gente esperava ter uma impressora 3D em casa já. Mas ainda vamos esperar algum tempo, mas vamos lá chegar. Há esta revolução do blockchain e do Bitcoin e do dinheiro eletrónico. Por exemplo, o meu filho que estuda na Universidade do Texas, o colega dele só pensa nesses termos. Já não pensa em dinheiro normal. O grande objetivo das startups hoje é como é que nós vamos acabar com os bancos. Há outros que tencionam acabar com os EDPs deste mundo, através da energia solar. Nós estamos a pensar em redes de comunicação distribuídas. Há um tipo fantástico aqui no Barreiro, o Miguel Ângelo, da Quarkson, que está a criar uns drones gigantescos para competir com o Google, para dar internet a todos. E a informação é hiperlocal. Toda a gente, nos dormitórios das universidades, tem quase que o seu jornal. E por isso, de facto, a revolução não será centralizada. E nós, em Portugal, temos que viver neste equilíbrio da competição do mundo capitalista, que temos que compreender, finalmente, mas preparando a revolução para o futuro. Obrigado. Venham para aqui. Nós podemos ficar aqui só os dois, mas estávamos a contar com eles. Estávamos na expectativa de ver quem segue tem slides ou não. Tem slides, António? Não? O António não tem slides e agora já vou pegar aqui num tema que o António trouxe, que é a energia solar e o petróleo. Complicação para a sua vida, não? Não é. Ao contrário. Não é grande complicação. Apreciei muito a intervenção do António, aliás, nas aulas que eu dou no Instituto Superior Técnico, procuro sempre estimular os meus alunos com os grandes exemplos que vêm da área da energia. E um dos exemplos extraordinários, e está também um bocado ligado com o que se passa no nosso país, é a revolução do shale gas nos Estados Unidos. Durante 150 anos na indústria petrolífera nós trabalhamos com um paradigma, que é os hidrocarbonetos geram-se numa rocha argilosa, um xisto argiloso, onde a matéria orgânica se decompõe, afunda e depois migra para rochas reservatórios. E durante 150 anos este foi o paradigma. Portanto, nós procurámos estes saltos estruturais onde os hidrocarbonetos se alojam. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? É extraordinário. Vem exatamente das franjas do sistema, não é? Das grandes companhias. Alguém disse porque é que não olhamos diretamente para a rocha-mãe. E a descoberta é espantosa. 40% dos hidrocarbonetos que se geraram até hoje no mundo ficaram retidos na rocha-mãe. É por isso que, de repente, os Estados Unidos são o maior produtor mundial de gás e, nesta altura, estão a disputar com a Arábia Saudita o campeonato para serem o maior produtor mundial de petróleo. Produziam 6 milhões de barris por dia em 2008, outros estão a produzir 10,5. E, portanto, eu estimulo muito os meus alunos nesta direção, dizendo uma ideia pode mudar o mundo. Vocês são jovens, têm toda a vida à vossa frente
E, portanto, isto prova que tudo pode funcionar. E o exemplo dos Estados Unidos, podemos começar aí e contrapor ao exemplo europeu, é crucial. Porque que aconteceu? A revolução do shale gas induziu também a produção de petróleo, há uma espécie de reindustrialização da economia americana e há uma gaseificação da economia americana. O gás está a penetrar não só nas centrais de geração elétrica, substituindo as centrais a carvão, está a penetrar no sistema de transportes, nos navios, que são hoje movidos a LNG, a gás natural liquefeito, está a penetrar nos táxis das cidades. E o que é que acontece? O gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis. Quando nós substituímos uma central a carvão por uma central a gás, as emissões são 60% inferiores às emissões do carvão. No sistema de transportes, quando comparamos com a gasolina e com o gasóleo, são 40% inferiores. E vocês reparem que os americanos nunca aderiram também à questão dos carros diesel, que é outro aspecto que eu penso que é extremamente importante. Qual é o reflexo disto? Olhamos hoje para o panorama económico do nosso planeta, há o crash dos preços do petróleo provocado exatamente por esta super oferta que começou nos Estados Unidos. Temos um excesso no mercado ainda hoje de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Depois os Estados Unidos, em 2014, anunciaram o fim da política de quantitative easing, isto é, de injeção de liquidez no mercado. Isso provocou uma revolução completa no fluxo de capitais a nível internacional. Em cada 3 meses há 500 mil milhões de dólares que saem das economias emergentes e regressam aos Estados Unidos. Temos o mundo todo em convulsão e, curiosamente, a surpresa é a economia americana. O PIB dos Estados Unidos hoje está 9,5% acima do PIB europeu. E, portanto, isto prova uma coisa que é crucial, que é o funcionamento dos mercados, mas mercados que sejam inclusivos. A economia portuguesa eu considero que é exclusiva, quer dizer, ela não funciona a favor da maioria das pessoas. Ela não atrai exatamente para incorporar no sistema os empreendedores, os empresários, para fazer funcionar a economia. E nós temos que mudar radicalmente a situação. O impacto também, já agora para referir à questão dos Estados Unidos, é a seguinte. Eles deixaram de usar carvão, estão a exportar carvão para onde? Adivinhem, para a Europa. E nós, no continente europeu, em 2013 consumimos mais 10 milhões de toneladas de carvão. Portugal é um dos países em que estamos a consumir menos gás e mais carvão. E os Estados Unidos estão a diminuir as emissões de CO2, eles que nunca assinaram o protocolo de Quioto, enquanto a Europa, que assinou o protocolo de Quioto, está a aumentar as emissões. Portanto, isto mostra claramente que uma retórica política desligada dos mecanismos de mercado não funciona. A energia solar é outro caso. Nós tivemos nos últimos 6 anos uma redução de 75% dos preços de construção dos painéis solares. Muito antes disso, eu escrevi várias vezes, para mim a energia solar vai ser uma das grandes energias deste século, por uma razão muito simples. Em cada dia que passa, nós recebemos 8.000 vezes mais energia do Sol do que toda aquela energia que o planeta consome. E uma das coisas que pode estar mal no mundo, o desatino político, as convulsões, as guerras, tudo isso está mal. Mas há uma coisa que funciona, é a capacidade de invenção e a criatividade da raça humana. Portanto, isto está a suceder e, como disse o António Câmara, as EDPs deste mundo, aliás, há tempos fiz uma conferência na EDP a chamar a atenção para esse problema, as utilities estão sob tensão. E também começa nos Estados Unidos. Porque é que aparece? As grandes utilities de eletricidade têm investimentos maciços naquilo que eles chamam a capacidade de geração elétrica de reserva, para responder aos picos do consumo. Só que quando há a aplicação das tecnologias de informação, uma espécie de internet da energia que está a emergir e que está a aparecer nos Estados Unidos, nós temos companhias pequenas, por exemplo, o mercado de eficiência energética nos Estados Unidos são 40 mil milhões de dólares, o mercado de consumo inteligente, isto é, chegar ao pé dos consumidores e fazer com que consumam energia de forma inteligente, é de cerca de 11 mil milhões de dólares. E onde é que eles estão a atacar? Com o processamento da informação, com algoritmos, para transformar o consumo em consumo inteligente. E o que é que se passa? Os picos de produção não aparecem. O Havaí é um caso paradigmático, quando a energia solar penetrou e a utility está sob o risco de bancarrota. Porque os consumidores produzem energia, injetam na rede, nunca utilizam os picos, nunca há picos de consumo, porque têm uma forma inteligente de consumir e, portanto, todo o sistema está em tensão. Agora, olhando para o futuro, no caso do nosso país, e, portanto, há vários pontos que eu queria focar muito brevemente. O primeiro, nós, para termos futuro, temos que apostar nos nossos recursos. O recurso mais importante que o país tem são as pessoas, é o capital humano. Quando olhamos para a paisagem do país hoje, nós estamos a decapitar as pessoas, o capital humano, a um ritmo sem precedentes. Nós temos 2 milhões de pessoas
que vivem na pobreza em Portugal. Temos 600 mil desempregados. Nos últimos 4 anos, como sabemos, há 400 mil jovens, e muitos deles qualificados, que tiveram que emigrar. E isto acontece exatamente porque temos uma economia exclusivista, muito rentária, muito baseada nos incumbentes, na proteção dos incumbentes. Não tenho nada contra as grandes companhias, são necessárias, mas temos que olhar para as pequenas e médias empresas. E elas não são acarinhadas neste país. Por exemplo, os dados de 2013 mostram com muita clareza o crédito para as pequenas e médias empresas contraiu 10% e para as grandes empresas subiu 5,5%. E as taxas de juro para as grandes empresas foram de 5,1%, as taxas de juro para as pequenas e médias empresas foram de 6,6%. Quer dizer, as nossas pequenas e médias empresas em Portugal pagam taxas de juro que são 3 vezes superiores às da Alemanha. O que é que eu quero significar com isto? Nós temos que mudar, costumo dizer que a grande revolução é mudar o software intelectual das elites políticas e decisórias portuguesas. Nós temos que ter uma economia que funcione a favor da maioria das pessoas, exatamente na linha do que o António Câmara e o engenheiro Henrique Neto indicaram, apostar nas ideias das pessoas, ter um mercado que facilite crédito, seja pelo crowdfunding, seja por outros aspectos que podem emergir, mas as pessoas que tiverem boas ideias têm direito a testar as suas ideias, a ir para o mercado, a atrair cada vez mais esse funcionamento e a olhar para o futuro. E olhar para o futuro, em termos da economia portuguesa, nós temos que colocar aquilo que é a definição de loucura que Shakespeare tem numa das suas peças. Ele diz, a loucura é fazermos sempre as mesmas coisas e esperar que os resultados sejam diferentes. Não podem ser diferentes. E a questão crucial que está aqui é que temos de diversificar as nossas exportações, temos que apostar no conhecimento, na tecnologia, no trabalho qualificado, em tudo isso. E com um grande objetivo relativamente ao futuro. Nós, hoje em dia, como o António Câmara também muito bem disse, qualquer pessoa pode inventar, pode ter uma ideia, criar um projeto e depois fazer o que os nórdicos fazem, é explorar uma ideia competitiva no mercado global. E, portanto, isso é feito, por exemplo, nós temos